Shalom, vou fazer um comentário que eu já tenho 2 vídeos sobre esse assunto, mas aqui eu quero colocar mais um documento da Biblioteca do Vaticano, e esse manuscrito que fala sobre esse comentário, vocês podem observar aqui que é de 1754, né? Quer dizer que tem quase 300 anos. Então a Biblioteca Oriental Vaticana, né? Aqui no Vaticano tem os arquivos, tudo cultuado de religiões orientais e ocidentais, né? Então aqui você vai ver que são os manuscritos código siríaco, arábicos, né? Turcos, hebraicos, samaritanos, armênios, eutípio, né? Egípcios, tem de todos, né? Grego. Então aqui fala aqui, tá vendo? Para vocês verem. Então aqui vocês podem observar bem direitinho aqui para as pessoas verem que estão aqui, ó, né? Então, vamos aqui na página 1419. Vamos dar um enter aqui, né? Isso. Então, vocês podem observar que aqui, nessa biblioteca aqui, Clemente primeiro, né? Então aqui são as bibliotecas muito antigas, né? Então aqui tem os assuntos relacionados à Idade Média, pode-se dizer. Então no texto aqui, se vocês observarem, que está aqui, eu traduzi. Aqui está dizendo aqui que em Bagdá havia um evangelho escrito em siríaco, aramaico, que ele era bem legível, melhor do que muitos escritos até recente. E que este evangelho, que está escrito em siríaco, certa, né? Aqui diz aqui que esse evangelho, vocês podem observar aqui, ó, ele foi escrito numa quinta-feira de 18 do mês de Canu, que corresponde ao ano 389 dos gregos, que corresponde ao ano 78 do Mashiach, da nossa era, né? E aqui fala que esse foi escrito pelo o apóstolo Andai, tá vendo? O apóstolo Andai. Esse apóstolo ele fazia parte dos 72, porque o Cuteriano fala que o Mashiach escolheu 72, o manuscrito Cuteriano. Então aqui fala melhor, né? Tá vendo? Aqui fala aqui, ó, que existia na igreja, né? Na cidade de Bagdá havia uma espécie de evangelho de Indés, isto é, siríaco escrito em Indés. Na verdade, muito antigo. Porque ali eu tenho arquivo ali onde mostra que o siríaco, no século VI, ele já estava sendo escrito. No século VI, não, no ano 6 da nossa era. Mais claro e lúcido que qualquer, o qual nem o Yud, que aqui não existe J, é o Google que faz essa tradução, né? Então havia sido apagado e era lido com muita clareza do que um livro recém-escrito, que foi o que eu comentei, né? Aí fala assim, ó, o que está escrito aqui, ó? E estava escrito assim em seu calcanhar, né? No caso aqui, colofal. Este livro sagrado foi concluído na quinta-feira, 18 de Canu anterior, ou seja, dezembro. No caso anterior a dezembro, né? E do ano dos gregos, 389, 78 do Messias, pelas próprias mãos do apóstolo, né? Aqui o Google traduz de forma errada, ali no latim está melhor para ler. Então, quando as pessoas pegam e falam, cadê a fonte? Está aqui, ó. Esse é documento, manuscrito, certo? Da Idade Média. Aqui no século XVIII, eu tenho esse livro aqui, ó, do doutor Daniel, né? Que também fala sobre ele, ó, tá vendo? Ó? Aqui vocês já viram em latim, né? Também, ó. Quinta-feira, dia 18 de Canu, né? Ano. Ele também comenta, que está escrito ali. Esse livro aqui é do Dr. PhD,
na página 58, né? Então vamos aqui. E, ó, Dr. Daniel, né? Então, para vocês verem que eu gosto de ter referência, certo? E como eu leio aramaico também, quando eu pego esses evangelhos antigos, a gente vê que eles não vêm de tradução grega. Então, esse evangelho está guardado na Biblioteca do Vaticano. Ele não foi publicado. Porque quando a família que era dona desse manuscrito, que estava em Bagdá, então houve uma divisão de 3 grupos. E esse grupo ficou ao lado do catolicismo romano. E ele pegou esse livro e mandou para que fosse guardado na Biblioteca de Roma. Então, ele foi comentado, falado, né, por Papa, por Bispo, né, então várias pessoas da comunidade. E quando a gente vem aqui na carta do apóstolo Andai, e realmente ele foi enviado para a Indésia. Aqui na carta aqui, isso aqui não é digitalizado não. Aqui é foto mesmo do manuscrito, certo? Aqui não está digitalizado. Aqui é um trabalho feito, é a foto. Então você vai ver aqui, ó. Malpenute de Andai Shiliha, doutrina do apóstolo Andai, o ensinamento, né? Ó, Agartha de Abigari Melka, Bar Manu Melka, Ua de Matai, Shadre Hawa Le Baram Le Yerushalam, de Matai Ata Hawa, Adai Sheliha Lute Le Urhai, Ua Meden de Merla, Be Sharbat de Cruzute, Uda Eline, Amari Awa, Ua Pekad, Awa Kad Nepak Hawa Min, Alama Hana, Le Eline de Kevelu, Hawa Mene, Iada de Canutá. Então aqui, Agartha significa carta, né? Então eu fiz a tradução aqui, peguei o Lex, fui traduzindo, né? Então eu peguei e até fiz a postagem aqui, digitei aqui no meu Face, ó. Ensinamento de Andai o apóstolo, né? Carta do rei Abigari, o filho do rei Manu, no momento em que ele enviou para o nosso Senhor, que estava em Jerusalém, e que o apóstolo Andai foi enviado para Urhai. Urhai é a antiga Indésia, e que falou de sua pregação do Evangelho, e que ele disse e ordenou, quando ele saísse deste mundo, aqueles que dele receberam da mão do sacerdote. É porque Iada significa mão, né? Carnutá é o plural de Kahana, né? Kahana em aramaico é sacerdote, o hebraico é Kohem, né? Então aqui, ó, Urhai é a Indésia, né? Então aqui fala Le Maram Yerushalai, né? Shadre Hawa Le Maram Yerushalai, e que ele enviou para o nosso Senhor que estava em Jerusalém, né? E, ó, Shadre enviar Hawa Le para Le Maram, Maram nosso Senhor que estava em Jerusalém, né? Então aqui fala que ele Andai o apóstolo, né? Ele enviou para que ele enviasse, assim que ele partisse desse mundo, que ele saísse desse mundo, Alamai mundo, né? Haná. Então aqui está dizendo que assim que ele saísse desse mundo, ele ia enviar o apóstolo, porque este rei Manu ficou sabendo que ele curava sem remédio, e esse rei estava enfermo. Então aqui o texto aramaico diz que ele enviou pessoas de sua extrema confiança e chefe dos cabeças, pessoas honradas, para Jerusalém, né? E mandou essa carta, e que fosse entregue para o Yeshua em Jerusalém. Então aí o Mashiach respondeu que assim que ele estava prestes a morrer, assim que ele morresse, saísse deste mundo, após a sua ressurreição,
ele enviaria um discípulo para curar esse rei. Então a carta aqui ela é grande, aqui, ó. Ela é muito grande. Então a gente, mais ou menos aqui, fala o ano certinho, né? Ó, tá vendo aqui, igual aqui, por exemplo, aqui, ó. No texto aqui, Beshenat Telat Ma Ur Banan o Telat Le Malkutá de Unaya. Então aqui Unaya é grego, é porque aqui fala diferente, né? Que aqui fala aqui que no ano 343 do reinado dos gregos, né? O Malkuté, reinado. Demaram Tibério Cassari, né? E também do reinado de Tibério César. Cassari significa César, né? Rumaia dos romanos, tá vendo? E no reinado de Tibério César, rei dos romanos. O Malkuté, né? Rei dos romanos. Malkuté significa rei. E, ó, Abigar e Malk, Barmanu, Malk, Bei Irhach, Tesheri, Kadim, Beyuman. Yuman significa dia, aí, ó. Tar Aser, Shadari. Hawa Be Abigar Yukama, Le Marihab, U Shemeshekram, Rashan, né, ó. Rashan significa chefe, cabeça, né? Ue Maikra, de Malkuté. Ula Hanan, Hanan é o nome da pessoa, né? Hanan Tabulara, Sharirá, Amhun, né? Aqui então aqui fala que ele enviou, traduzir essa parte aqui, tá vendo? Enviou com ele. Então aqui diz aqui, ó. Eu fiz a tradução, mas ali a gente pode traduzir, né? E aí no ano 43 do reinado dos gregos e no reinado de nosso Senhor Tibério, o imperador romano, e no reinado do rei Abigar, o rei, filho de Manu, no mês de outubro, no 12º dia, Abigar o Cama enviou Marihab e Shankram, cabeça das pessoas honradas do seu reino, né? Então aqui a gente pode vir e conferir, né? E a gente vai lendo aqui, tá vendo? Ó? Medina significa cidade, Yedá, né? E a cidade Yada significa conhecimento, né? Demetikra, que chama, Le, medita, Yada, Demetikria, o Le, Lutra, Lutrapulis, o Aramit Din Beit Gevurim. E ela chamava Lutepolis, e que em aramaico chama Beit Gevurim, né? Lot Mikra, os Sabinos Blare, Aristóquios Apitra, Demaram Cásser, né? Cassari. Então aqui está falando aqui, né? Que ele enviou também aqui Sabino, que era filho de o Astrax, um prefeito na época do nosso Senhor Imperador César, né? Então aí vai aqui, né? Hu Derun, Shaliti Hawa Ali, Súria, o Ali, Penuk Ali, Palestina, o Ali, Atracule, Debate de Nahadrim, né? Aqui fala que na época que governou a Fenícia, governou a Palestina, governou a Síria, Súria, né? Que seu governo estava sobre Saliti, que é sultão, autoridade, governo, Hawa Ali, Súria, o Ali Punica, o Ali Palestina, que sobre o seu governo estava sobre a Síria, sobre a Fenícia e sobre a Palestina, né? Então aqui o Ali Atracule Beit Nehadrim, e que ele governava toda a Mesopotâmia. Então aqui a gente vai lendo. Então aqui é confirmada essa carta, e seria que realmente esse apóstolo foi enviado para a Indésia, né?
E foi esse apóstolo que escreveu esses 4 evangelhos em aramaico. Ele fazia parte dos apóstolos 72. E para quem tiver o Diatezeron aí, pode pegar aqui, ó, que aqui não tem enganação, né? Ó, você pode pegar e vir cá no final do Diatezeron aqui, ó. Deixa eu andar mais rápido. Quando você vai ler aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Aqui termina o evangelho que Tassiano compilou e chamou de Diatezeron, isto é, o quadruplo, uma compilação dos 4 evangelhos dos santos apóstolos, os excelentes evangelistas, que a paz esteja com ele. Foi traduzido pelo excelente erudito sacerdote Abu Farange Abdallah Ibn Adi Tayyib, e que Deus lhe conceda favor, do siríaco para o árabe, de um exemplar escrito por Isa Ibn Ali Mototobibi, aluno de Ronai Ibn Isaac. Que Deus tenha misericórdia de ambos. Amém. Então aqui, o texto aqui do Diatezeron, os manuscritos dele falavam que ele era originalmente um aramaico, certo? Então Tassiano escreveu por volta já do ano 170 em aramaico. A possibilidade de Tassiano ter escrevido em grego é zero, porque ele escreveu todos os tradutores que traduziu do Diatezeron confirma que ele traduziu o Diatezeron do aramaico. Porque existe um bando de idiota por aí que fica assim, daí não sabe, o pessoal da comunidade internacional não sabe se com certeza se o Diatezeron foi escrito em grego ou em aramaico. Para que escrever em grego para quem não sabia compreender? Se ele foi, o Diatezeron, ele foi o texto padrão utilizado nas igrejas de língua aramaica. Por que ia fazer um Diatezeron de língua grega para as comunidades de língua aramaica que não sabia ler? Então, se tiver um pouquinho de cérebro, raciocina bem. Então, eu fiz uns vídeos em 2000 sobre esses 4 evangelhos. Então, hoje eu busquei mais uma fonte aqui para deixar com certeza. A possibilidade dos primeiros evangelhos ter circulado em grego, zero. Zero. Todos os evangelhos que existem, ele foi traduzido do aramaico. Porque o grande patriarca da Igreja Ortodoxa Siríaca falou que quem falava grego era aquelas pessoas que os helenizadores tinham trazido para a terra. Mas os arameus nativos não sabiam nada de grego em Antioquia. Então, eles nunca utilizaram a Septuaginta. Quem utilizava a Septuaginta era o povo de língua grega. O pessoal e o aramaico era tão fácil de compreensão, porque o pessoal gosta de querer levar você para o lado grego para te fazer de idiota. Porque fica aquele negócio dativo, nome nativo, vocativo, né? Nativo, papapá. O aramaico da Peshitta, qualquer pessoa que lesse ele na época, tipo correspondendo hoje uma pessoa que tem o 2º ano do primário, mas que sabe ler, compreenderia. Então a Peshitta era, a própria palavra significa simples. A Peshitta, qualquer pessoa que lesse o Evangelho, não precisava de ter conhecimento de nada, só bastava ter leitura que compreendia o que estava escrito no Evangelho. Não é que nem hoje que a pessoa quer falar assim, se você não saber grego, então você sabe grego, você vai ficar mais helenizado e mais idiota. Porque quando você pega uma pessoa que nem eu que sabe aramaico, que pode checar os manuscritos, e tem como provar que o aramaico não veio do grego, os manuscritos que eu estudo, Cuteriano, Polipecesto, né? Então, os textos mais antigos ainda, então eu tenho como pegar e confrontar com o grego. Que tem certas leituras que você não encontra em nenhum manuscrito grego. E também as polissemias não existem no aramaico, as polissemias estão no grego. Então, mais nada para provar que uma tradução veio do aramaico são as polissemias do grego, que confundem as palavras. Aí vamos fazer uma comparação, que o manuscrito grego é original. Cadê os erros do aramaico quando vai traduzir do grego? Não existe. Por que esses erros só constam no grego? Então assim, não precisa fazer força não, só basta deixar de ser idiota. Então aqui eu quis deixar aqui e mostrar para vocês. E vocês veem que o Diatezeron, ele é muito mais antigo. Então aqui prova-se que tem 4 evangelhos escritos em aramaico, e o aramaico siríaco ele já é registrado em Indésia por volta do ano 6. Do ano 6 já tem escrito em Indésia de siríaco. Porque muitas pessoas querem conversar o que não sabem, né? Então, outra coisa também que as pessoas gostam de ficar questionando, né?
é aquele papiro PS52 falando que ele é do ano 170. Mentira, aquilo já foi desmentido. Aquilo é do século III. Os manuscritos existentes mais antigos que tem estão em aramaico. Quando você pega o Culteriano Palimpsesta, a sua paleografia, ela remete ao primeiro e segundo século, mais antigo que qualquer escrita grega. Então, eu sempre faço esses vídeos e eu sempre falo, estou disposto, gente, da supremacia grega, venha debater comigo no Hangout. Vocês não é os da comunidade internacional, não é os doutores, vocês acham que a comunidade ortodoxa sírica veio e foi depois de vocês? As primeiras comunidades a ser fundadas são de língua aramaica. E os gregos foram instruídos pelos arameus. Portanto, a comunidade se tornou de maioria gentílica só por volta do terceiro século. Aí foi introduzindo os paganismos. Depois que, igual Jerusalém mesmo, teve 14 patriarcas, todos eles eram circuncidados devido à circuncisão. A igreja ortodoxa síria, ela era chamada de Igreja dos Nazarenos, Comunidade dos Nazarenos, que ela faz parte das tribos perdidas, que quando o reino do norte foi invadido por volta do ano 730, então ali eles tirou aquele povo ali, que hoje é conhecido, no caso os assírios, e levou para a terra deles. A gente faz um estudo bem aprofundado e fica comprovado que aqueles assírios ali faziam parte das tribos perdidas da casa de Israel. Enquanto também o rei assírio encheu o reino de Israel do norte e para fazer com que seus costumes entrassem na terra de Israel, que hoje é os famosos samaritanos, que eles não gostam de ser chamados samaritanos, né? Que a gente chama povo de Cutim. Então, eles são os samaritanos, enquanto esse pessoal da igreja ortodoxa assíria do Oriente pertence às tribos perdidas de Israel, né? Então, quero deixar aqui para vocês registrado que aqui eu tenho documento e paz para falar que os primeiros evangelhos a circular foi em aramaico. Shalom, Beritra Ode.